Bom dia a todos. Como sempre, é uma honra, um prazer e um privilégio estarmos aqui. Gostaria, antes de iniciarmos, de agradecer uma vez mais aos dirigentes encarnados e aos mentores desta casa pelo privilégio de estarmos aqui num dia tão festivo, para que pudéssemos todos celebrar figuras tão importantes na nossa vida e na nossa jornada. Então eu gostaria de deixar aqui registrado a alegria e a felicidade que eu sinto nesse momento de poder participar dessa festa e pelo privilégio de estarmos aqui. Apesar do tópico hoje ser a respeito da maternidade, então, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer algumas colocações. Nós não vamos falar hoje a respeito do que as mães já fazem por nós. Muitas outras pessoas, muitas outras almas e entidades muito mais bem preparadas já descreveram isso de uma maneira muito mais completa do que eu teria a capacidade de fazer. Nós mesmos, como filhos, entendemos, pelo menos em parte, aquilo que as mães conseguem fazer. Tudo isso nós já sabemos. Nós vamos aproveitar esse momento, esse instante, para tentar fazer uma outra abordagem. Mesmo porque o meu coração ainda não conseguiu, pela sua dureza, perceber e captar a sensibilidade e a sublimidade daquilo que as mães conseguem fazer. Então eu não me sinto pronto, apto e preparado para descrever sobre isso. Então a minha pequenez me obriga a olharmos pelo lado espiritual da maternidade e, através disso, tentarmos retirar as lições que podem servir não somente para as mães, mas também para todos nós, seus filhos, que recebemos através delas a oportunidade da encarnação. Então nós vamos olhar isso por um diferente prisma, o prisma da espiritualidade. Como isso se processa, qual é a grande sublimidade, qual é a grande missão que todos nós podemos aproveitar. Nós vamos olhar como surgem as mães, o significado dessa experiência para elas e para nós, e para todos os outros que se aventuram pelos caminhos do progresso e da evolução. Agora, uma coisa que é muito interessante da gente olhar e da gente perceber é o seguinte: como surgem as mães? Aonde nascem as mães? Como elas vão? Como elas se preparam? As mães nascem exatamente no mesmo instante em que nascem seus filhos. Até ali, elas são simplesmente mulheres, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de aprendizado, porque Deus não concede privilégios a ninguém, nem às mais sublimes almas que escolhem a maternidade. Deus vai conceder a cada uma delas, mulheres, que vão descobrindo os seus papéis e as suas responsabilidades à medida em que a experiência vai passando. As mães não vêm prontas, elas não nascem sabendo. E na grande maioria das vezes ela não tem sequer ideia do seu papel, do seu alcance, das suas tarefas e das suas responsabilidades. Mas uma coisa as mães aprendem muito rapidamente: o que elas eram e faziam, nunca mais elas voltarão a ser ou a fazer. A partir daquele instante, elas se realizam que a magnitude, que o papel que elas exerciam em suas vidas, em suas existências, acaba de mudar completamente. Os valores mudam, os referenciais mudam, as prioridades mudam. Mas elas só vão realizar isso no primeiro instante em que recebem os seus filhos em seus braços. Aí nascem as mães. Aí é que surgem, dentro desse coração feminino que está preparado para essa explosão de amor, a descoberta de um novo caminho e de uma nova jornada. A maternidade muda os valores em uma profundidade em que nenhuma outra experiência consegue mudar. Uma outra coisa muito importante: a prática traz a perfeição. O primeiro filho, a primeira experiência, é uma descoberta contínua, a todos os instantes. O que eu faço, como é que eu faço, como é que a gente faz dessa maneira, está com febre, não está com febre, está respirando, não está respirando, está vivo, não está vivo, está doente, não está doente, está com fome, não está, é hora de trocar, não é hora de trocar. Mas à medida em que os anos vão passando, outros filhos vão chegando, a experiência vai tranquilizando, e aí então, como em tudo aquilo que a gente vai fazendo com o tempo, a experiência vai nos guiando e nos mostrando os caminhos a seguir. Por isso que as avós,
são tão amadas e tão queridas, né? Porque as avós têm essa sensibilidade, sabem aplicar com maestria esses conceitos maternais. Então, mães de primeira jornada, eu sei que muitas vezes pode parecer intromissão das mães querendo fazerem as coisas por vocês, mas pelo menos escutem a voz da experiência, mesmo que vocês não concordem, mesmo que elas achem que elas estejam erradas, porque ali tem uma mãe, num coração sublime, tentando passar a experiência de vida adquirida de muitos e muitos e muitos anos. Por isso que as avós são tão amadas pelos seus netos, né? Porque ali é experiência de vida aliada ao amor supremo que é colocado em favor de uma criança. Então, as avós, além de, obviamente, mimarem e estragarem a educação que os pais darem, porque isso faz parte, também tem a experiência a ser colocada à disposição. Mas essas mães que muitas vezes podem ser chamadas de mães sublimes, como é que essas mães surgem, né? Como é que essas mães aparecem nos nossos caminhos? E como sempre, nada melhor do que a experiência do Cristo para nos trazer histórias e referências que nós possamos levar conosco na nossa jornada e nos nossos estudos. As mães, como nós vamos ver nessas passagens que nós temos, que estão narradas no livro Boa Nova, através da psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, nós vamos ver 3 mães, sobre 3 diferentes aspectos que nascem em 3 circunstâncias absolutamente diferentes, mas que todas as suas experiências são referências de sublimidade, não só para as mães atuais, como também para todos os outros nós. A primeira dessas mães é Joana de Cusa. Joana, que era casada com um intendente de Antipas, que era um alto funcionário de Herodes, tinha muitas dificuldades no seu relacionamento com o seu marido. Seu marido era bruto, não aceitavam ainda os princípios cristãos, e Joana sempre teve muita dificuldade no relacionamento. Numa dessas incursões do Cristo pela Palestina, ela se junta junto ao mestre e vai procurar dos seus conselhos e vai procurar da sua orientação. Joana confessa ao mestre os seus temores, as suas angústias, os seus desgostos, as suas lutas para manter a felicidade e a harmonia em seu casamento. E aí, após ouvir-lhe longa exposição, Jesus lhe pondera: agradeça ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te há um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não são aqueles que precisam de médicos. E aí, continuando, Cristo diz: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que lhe talhes uma obra de vida, de sabedoria e de amor. E aí então Joana volta para casa e passa a dedicar-se àquele marido de coração duro ainda, toda a sua devotação e toda a sua benevolência. Aprende a colocar para o seu marido, como se fosse o seu próprio filho, o amor sublime que carregava dentro do seu coração. Ali surge uma mãe. Ali surge uma mãe tocada pelo ensinamento e pelo estímulo do Cristo, que lhe convida a amar todos aqueles que estão à sua volta, inclusive aqueles que lhe são duros e doídos ao coração. Talvez esses sejam aqueles que mais necessitam da sua benevolência, do seu carinho, do seu calor, da sua ponderação, do seu cuidado, do seu zelo. Que isto são todas as características que as mães
tem em abundância aos seus filhos. Com o passar dos anos, Joana de Cusa é brindada com o seu próprio filho, fruto dessa relação com seu marido e no seu casamento, e a história prossegue, mas para quem quiser, vá buscar o livro Boa Nova, porque eu não vou contar tudo aqui de uma vez. Isso aqui é para deixar as pessoas interessadas no estudo também, é para estimular o estudo e a vontade de aprender. Mas aqui a gente vê que surge uma mãe através da recomendação do Cristo, de dedicar-se a alguém que está ao seu lado e necessita do teu amparo, do teu carinho e do teu calor. Uma dessas outras mães sublimes que nós vamos ver no Evangelho se diz respeito a Maria de Magdala. Maria de Magdala era aquela que poderia-se dizer que vivia uma vida entregue aos prazeres. Era uma vida de aventura e que ela era uma mulher perdida. Teria que encontrar a lapidação na praça pública, como descreve Humberto de Campos. Numa vida normal, esta seria o destino dela, pela vida que levava desprendida de toda e qualquer senso moral. Vendia os seus prazeres e as suas luxúrias em busca de prestígio e de poder dentro da sociedade daquela época. Mas cansada desta vida, procura, de alguma forma, escutar a mensagem daquele Galileu que passava de tempos em tempos à porta da sua cidade e que arrastava multidões junto com ele. Numa dessas incursões, ela então decide, escondida, ir atrás do mestre e travar uma conversa com ele. E aí diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao teu encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar o que sinto e que tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. E aí, então, ela vai descrevendo todas as suas angústias para o Cristo. E o Cristo, então, numa das suas orientações, diz o seguinte: há os que amam os que lhe pertencem ao círculo familiar, e há aqueles que amam todos aqueles que estão à sua volta. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E ela então pergunta: mas mestre, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E a resposta do mestre: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber se imolar. Desgraçada de mim, então, ó Senhor, que não poderei ser mãe. E então, atraindo-a para junto de si, o mestre acrescenta: e qual das mães será maior perante aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E aí então vem o chamamento que Maria de Magdala vai arrastar e levar com ela por toda a sua vida. Maria de Magdala, depois dessa conversa, teve uma transformação tão profunda na sua existência e nos seus valores, que ela era a única mulher que conseguia acompanhar o Cristo e os apóstolos em todas as suas caminhadas. Foi a ela, não a Simão Pedro, não a sua própria mãe, foi a ela, Maria de Magdala, que o Cristo apareceu no domingo da ressurreição. Foi a ela que ele veio anunciar as verdades sublimes e imortais da imortalidade do Espírito. Foi a ela que ela pediu: ide aos outros e avisai-os de que eu voltei. Foi a essa mulher, fruto de uma transformação pela necessidade, que o Cristo se apresentou. E ela então seguiu adiante durante aqueles 40 dias com todos os apóstolos caminhando lado a lado deles. Mas a própria sociedade judaica da época, muito patriarcal, não permitia a presença e a companhia feminina numa caravana como aquela. Uns diziam que ela seria um estorvo, outros diziam que ela seria um fardo, outros ainda diziam que com aquele passado ela poderia imacular a mensagem do Cristo e poderia ser confundida.
Ela então foi abandonada e deixada, e nenhum dos apóstolos quis levá-la junto com eles em suas caminhadas a levar a palavra de Jesus para os outros povos. Eis que então, perdida e desorientada, ainda junto ao lago de Genezaré, percebe uma família de leprosos se aproximando. E essa família então veio em busca das notícias e das boas novas que o Cristo pregava. E eles então perguntam a ela: onde anda aquele Galileu que através do seu toque e da sua palavra conseguia curar os leprosos? Então Maria de Magdala começa a descrevê-los. Esse Galileu partiu, mas deixou em seu lugar mensagens sublimes do amor e da abnegação. E foi acolhendo aquela família de leprosos e foi lhes explicando dos júbilos de que era a convivência com o Cristo, dos seus ensinamentos profundos, do amor que ele pregava e muito principalmente do amor que ele exemplificava. E então acolheu aquela família e decidiu que a partir daquele instante ela passaria a ser a mãe de todos aqueles que estavam necessitados desse amparo. Vai de caminhada e de comboio junto com esta família ao Vale dos Leprosos, perto de Jerusalém, onde se instalam. E ali passa a ser mãe de todos aqueles que necessitavam dos seus cuidados físicos, que necessitavam do amparo para suas feridas. E passou também a narrar a todos eles as experiências sublimes e salutares que teve ao lado do Mestre. Acolheu como filhos necessitados da alma todos aqueles doentes do corpo e do espírito que necessitavam do seu amparo. Nascia ali uma outra mãe. Uma mãe que se dedicava não só aos filhos da sua própria carne, mas a todos os filhos que se aproximavam dela e necessitavam do seu amor sublime. Ao final da sua existência, numa noite de sofrimento, depois de já ter contraído a mesma doença que tanto ajudou a tratar, o Mestre vem buscá-la no decorrer do seu sono e lhe diz: Maria, vem-te comigo. Amaste demais e já passaste pela porta estreita. Venha desfrutar dos louros e do sol sublime que eu reservei para ti. E Maria, então, retorna à espiritualidade nos braços do Cristo. Mas ali surge mais uma mãe que, desinteressada apenas das suas próprias crias, dedica a sua vida e o seu coração ao seu amor sublime aos filhos todos necessitados que lhe cruzavam o caminho. A outra das mães sublimes que nós vemos no Evangelho, essa sim, Maria de Nazaré. Mas essa já nasceu sabendo. Não por privilégios que o Mestre ou que o Pai tivesse dado a ela, mas por méritos, por privilégios. Maria se fez merecedora da oportunidade de acolher e receber nesta terra a vinda do Cristo. Espírito evoluído, já sabia desde o princípio o seu papel, quando disse: Senhor, eis aqui a tua serva, fazei em mim a tua vontade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Estas foram as palavras de Maria ao anjo que lhe veio trazer as boas novas de que era a mulher escolhida para receber na terra a chegada do Mestre. Esta já sabia o seu papel, a sua magnitude e a sua grandeza. Mas a grandeza de Maria ficou muito mais latente e marcante na passagem da crucificação. Quando ali, ao final, dentro dos seus últimos suspiros, o Cristo coloca: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de um modo muito especial a João, o evangelista, com um leve aceno, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Ali, naquele momento, Maria e João Evangelista compreendem que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Eles entenderam que no futuro este seria o amor que reinaria nesta terra e no coração de todos que aqui habitassem. Revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e do sentimento de posse. E que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo.
Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João então acolhe Maria depois de alguns anos, acolhe Maria e decide levá-la para Éfeso, onde ali eles se instalam. E naquela pequena choupana, que essa choupana ainda existe até hoje, e é lugar de peregrinação sagrada para todas as religiões, não só para o cristianismo, mas também os muçulmanos devotam a Maria uma abnegação muito grande. Na choupana de Maria, que ainda existe na ilha de Éfeso, ali eles se instalaram. E ali passaram então a exercer e a vivenciar esse amor universal a todos os necessitados que passavam em busca de amparo, de carinho, de abrigo, de orientação, de palavras doces, de ensinamentos baseados na mensagem do Cristo. Eles se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Tinham estabelecido um pouso e um refúgio aos desamparados. Estavam ensinando as verdades do Evangelho a todos aqueles de boa vontade que por ali passavam. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor nessa comunidade universal. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa de Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado de suas chagas, lhe beijou as mãos, dizendo: Senhora, sois a mãe do nosso mestre, e nossa mãe santíssima. Maria se esquivava a essas homenagens afetuosas dos discípulos, mas aquela confiança filial, aquela confiança que todos depositavam em ela, eram para sua alma um brando delicioso e tesouro no seu coração. Ela poderia retirar aquele amor de mãe que ela tinha pelo teu filho, que te vinha acompanhado o sofrimento de sua passagem na terra. Ela podia usar daquele amor que ela tinha para dividir a todos os outros filhos que vinham em busca dela, que vinham em busca do teu consolo, do amparo, do alívio, da orientação, do afago, do aconchego, do abraço, do beijo, da cura, da palavra amiga e doce. Dona de um amor inesgotável no seu coração, aprendeu a compartilhar com todos aqueles que a procuravam da mesma forma, com o mesmo carinho e com a mesma bondade que ela se dedicava ao seu filho amado, aquele que nos deixou os exemplos sublimes em sua existência. Fazia vibrar em seu coração as pulsações mais nobres e mais perfeitas de que uma mulher já foi capaz de expressar nessa terra. E ali passou a viver durante todos os anos até o final da sua existência. Como todos os dias, peregrinos e hordas de peregrinos passavam e buscavam-no para que pudessem lhe tratar, lhe curar, lhe abençoar. Eis que um dia, ao final da tarde, surge um peregrino em busca também de orientações e de consolo. Mãe Santíssima, vim me aconselhar contigo. E ela então, olhando para aquele peregrino de longe, sentia vibrações doces no ar. Da onde conhecia aquela figura? Da onde tinha escutado aquela voz? E aquele peregrino, então, aproximando-se dela, veio buscando-lhe as orientações e conversava a respeito do amor sublime, de tudo aquilo que ela poderia dedicar a todos os outros. Pedindo as suas orientações, eis que então ele estende suas mãos a ela, e ela vê em suas mãos as marcas da chaga, as marcas do prego. Ela levanta os olhos e fala: meu filho, você aqui. E ela então diz, e ele diz: sim, mãe, estou aqui para reconhecer-te como a grande mãe suprema de todos nós. Ela, querendo se ajoelhar e beijar aqueles pés, abraçá-lo e senti-lo e colocar todo o seu calor, todo o seu amor em prol dele, ele não permite que ela se ajoelhe. Ele, o mestre, se ajoelha aos pés de sua mãe e diz: mãe, é chegada a hora, porque no meu reino o meu pai quer que você seja a rainha de todas nós. E ele então a levanta em seus pés e a leva de volta à espiritualidade. E Maria, dona daquele amor sublime, supremo que tinha por todos nós, volta à espiritualidade nos braços do Cristo, mas não para ser a rainha sentada num trono a observar a evolução do mundo.
Ela, assim que retorna, já estabelece a si mesma uma linha de trabalho. E como nós podemos ver muito claramente na obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, é Maria, mãe de Jesus, aquela que está por detrás de todo o amparo e de todo o círculo de trabalho, de acesso e de apoio aos suicidas. É Maria que põe o seu amor e a sua sublimidade de sentimentos em busca e em apoio daqueles que estão mais necessitados neste momento. E nós vemos nascer ali, além da mãe física que deu à luz ao mestre, a mãe que tinha a capacidade de amar a todos os seus filhos indistintamente, inclusive aquele que havia o traído. Pois é Maria, ao final de muitas e muitas incursões, é que vai buscar Judas na espiritualidade inferior. E é a ela que ele dá ouvidos e decide, então, sair do umbral e recomeçar a sua existência. Aquela mãe, então, surge como aquela que é capaz de amar a todos indistintamente, independente das suas obras, independente das suas atitudes. Estas são alguns dos exemplos das mulheres sublimes que nós conseguimos encontrar no Evangelho, mas muito mais do que sublimes. Elas também são exemplos de mães modernas, que nós podemos trazer à nossa vida e à nossa existência no dia de hoje. Joana de Ângeles tem, no seu livro O Despertar do Espírito, uma descrição sobre a maternidade que é uma pérola em termos de descrição. E eu separei isso frase por frase, porque cada frase tem um impacto na nossa análise. A primeira frase diz: a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. Para ser mãe, não precisa gerar. Como Joana de Cusa, como Maria de Magdala, como própria Maria de Nazaré, que expandiu o seu amor. A maternidade humana é muito mais do que um fenômeno biológico. Tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, pois é alguém que consegue anular dos seus próprios interesses para oferecer do teu amor e do teu acolhimento àqueles que sequer conhecem ou que sequer conheciam naquele momento. Que descobre a superação do egoísmo e do desenvolvimento dos valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego ou do ressentimento, ou transferências de amargura e frustrações para os filhos. Então, não é simplesmente o fato de você gerar alguém biologicamente, mas é de nós acolhermos alguém que esteja necessitado, nós nos esquecermos do nosso egoísmo e do nosso orgulho, da nossa sensação de superioridade em alguns momentos, para acolher alguém que necessita, sem o apego, sem o sentimento de posse. É meu filho, é minha criatura, é minha criação. Porque por mais que a mãe se sinta ligada ao seu filho, à sua cria, seja ela um fruto biológico, seja ele um fruto de adoção, nós não podemos esquecer jamais que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são espíritos criados por Deus, filhos do Pai, que temporariamente estão sobre a nossa guarda e a nossa responsabilidade, para que ao final da nossa existência nós possamos devolvê-los ao Pai melhores do que quando nós os recebemos. Os nossos filhos não são nossa posse, não são nossa propriedade. São aqueles que pelos caminhos da vida, por escolhas ou por afinidades, nós os estamos recebendo para ajudá-los e ampará-los em seu crescimento e em sua evolução. Quando nós temos consciência da magnitude desse papel,
nós deixamos que o sentimento de posse guie as nossas decisões e as nossas escolhas. Nós passamos a encontrar e enxergar em todos aqueles que estão ao nosso lado, carentes e necessitados de um colo, de um carinho de mãe, nós passamos a entregar a todos aqueles o mesmo sentimento e o mesmo valor. A maternidade hoje é algo muito mais sublime do que a simples fato de nós gerarmos uma outra criança. Nessa questão dos exageros e das amarguras, hoje nós conseguimos ver isso muito bem representados com as novas famílias que se formam, né? Sem esse apego, sem esse ressentimento, sem essa questão das frustrações. Porque as nossas famílias hoje mudaram os conceitos. Nós temos outros tipos de família hoje que muitas vezes têm uma capacidade de amor, de doação, de abnegação, até maior do que as chamadas famílias tradicionais. Porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando, as crianças adotivas, os filhos adotivos, né, que foram de alguma maneira gerados e criados de uma forma biológica, mas abandonados por alguma razão qualquer, e acabam caindo no seio e no colo de uma outra família que buscava ansiosamente compartilhar e compartilhar daquele amor com alguém. E eis então que do céu cai aquela criatura que, como que por encanto, você estabelece a mesma ligação da maternidade como você tivesse gerado aquilo. A adoção é um dos atos mais sublimes de amor e de abnegação que nós podemos ter. Nós não estamos perguntando de onde veio, como aconteceu, quem é o responsável, por que está assim, quem deixou, por que aconteceu, qual é a razão. Não pergunta nada disso. A gente simplesmente acolhe. E acolhe com um calor, acolhe com uma emoção, com um amor tão grandes, que é um dos exercícios mais sublimes de abnegação e renúncia que nós podemos ter. As nossas famílias hoje que nós estamos trabalhando e que nós estamos tratando, elas são não só aquela que gera e dá vida, mas também e principalmente aquela ou aquele que cria e orienta. Então, mãe não é só aquela que gera e dá vida, mas também e principalmente aquela ou, nos dias de hoje, aquele que cria e orienta. Porque homens dotados de um espírito sensível, capazes de se renunciarem também são capazes de exercerem esse papel. Eu ainda não, estou aprendendo com minha mulher. Um dia eu chego lá. Um dia eu chegarei lá. Mas há muitos homens hoje que têm essa capacidade, que têm esse poder, que têm essa força. Nas nossas famílias, na nossa sociedade hoje, as novas famílias são compostas pelas mães adotivas, pelas mães, pai, ou pelos pais, que também são mães. Mas a característica principal, a característica de todas essas famílias, de todas essas mães, independente de como elas nascem e de como elas surgem, são características de exemplos vivos do Evangelho. Dizia Chico que prece de mãe arromba as portas do céu. Mas não porque é mãe, porque tem privilégio. Porque o amor, a emoção, a força que é colocada numa prece são tamanhas que você pode arrombar as portas do céu. Da onde vem isso? Quais são essas características que permitem à mãe ou às mães terem essa força e esse poder? E essas características podem ser descritas como, primeiro, a humildade. Por se anularem em função dos filhos e muitas vezes até dos próprios maridos. Porque assim, cá entre nós, né? Na boa. Mulher que tem 4 filhos não tem 4, tem 5, né? Porque são 4 filhos mais um marido. Sempre o marido é mais um filho. Não deixa a roupa esparramada, já tomou banho, vai assistir, deixa de assistir tanta televisão, vai fazer essas coisas, precisa cuidar da louça, vai me ajudar com o jardim, vai cortar a grama, está sempre dando alguma orientação, né? Marido dá tanto trabalho quanto o filho.
Você não vai me entregar assim na frente de todo mundo, né? Psh, quieta, psh. Você não quer saber. Não faça essa pergunta é perigosa. Não deixe ela responder, não. Mas as mães são um exemplo vivo do Evangelho pela característica da humildade, por se anularem em função dos seus filhos e muitas vezes até pelos seus próprios maridos. Pela paciência interminável e inesgotável até, para repetir sempre os mesmos ensinamentos. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, cuidado, e etc. E a gente repete, a gente não, né? As mães repetem, e não cansam de repetir sempre os mesmos ensinamentos. Então são donas de uma paciência inesgotável. Continuam fazendo a mesma coisa, porque os filhos continuam. Você sabe o que acontece, Marisa? Existe uma característica nos filhos. Os filhos são dotados de surdez. Até se tornarem pais e mães. Quando se tornam pais e mães, desperta, fala, nossa, tudo aquilo que minha mãe falava, ela tinha razão. Por que eu não escutei a minha mãe? Por que eu não escutava meu pai? E assim por diante. Todos os filhos são dotados de surdez até se tornarem pais. É uma característica. Mas também são um exemplo vivo pela resignação, por aceitarem os seus filhos, dos filhos que têm, do jeito que eles são, sem reclamar, mas principalmente por amá-los exatamente como são, sem mudar absolutamente nada. É óbvio que todas as mães desejam e aspiram por algo melhor para os seus filhos, é da natureza, é do papel de responsabilidade que a mãe assumiu. Porque não nos esqueçamos, o papel da mãe é receber aquele espírito, educá-lo e encaminhá-lo para que ao final da existência ele possa retornar ao Pai melhor do que quando nós recebemos. Então é anseio natural da mãe querer o melhor para o seu filho e querer que ele cresça, que ele se desenvolva. É normal isso tudo. Mas vai aceitá-lo exatamente como ele é, com as características, com as qualidades e com os defeitos que tem, sem tirar nem pôr. Ainda dentro desses exemplos vivos do Evangelho, a caridade, a solidariedade e a ternura são uma característica marcante porque estão sempre ajudando outras mães com desinteresse, porque sabem sentir a dor dos aflitos. Então, você quer ver uma congregação se reunir? Basta ter alguma criança com algum problema e você vai ver um enxame de mães se aproximar para tratar e cuidar. Quando tem uma criança que cai ou se machuca num parquinho, a primeira coisa que as mães fazem, eu vi um choro, levanta a cabeça. Se ninguém correu, não sendo filho dela, ela vai lá. Você está bem, você precisa de ajuda, aconteceu alguma coisa, até que chega a mãe. Aí você se afasta, mas alguém, uma mãe, já foi lá ver o que estava acontecendo. É como se fosse um instinto que virasse, como que tomasse conta de todas aquelas outras crias que estivessem. Parece que forma um núcleo, um grupo de proteção às suas crias. Então isso é solidariedade, isso é ternura, isso é saber da dor dos aflitos e estar sempre ali disposta a colaborar e a ajudar. Mas mãe é, acima de tudo, um exemplo vivo do Evangelho, porque é um amor infinito. Porque amor de mãe é assim. É infinito. Não acaba. Ele é tão infinito que quem foi nossa mãe, em existências e vidas passadas, continua nos amando até hoje e acompanhando o nosso progresso e a nossa evolução, se porventura não estamos fazendo parte do mesmo ciclo ou do mesmo círculo familiar em que estamos juntos na espiritualidade. Mesmo mães que passaram pelas nossas vidas, nos deram a oportunidade da encarnação em algum momento, elas estarão ligadas conosco durante todo o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Porque o amor de mãe, ele é infinito, ele é interminável. Porque é assim que funciona. Nós podemos ainda colocar a renúncia como uma outra virtude desenvolvida durante a maternidade. Porque a mãe consegue renunciar ao seu próprio cuidado, ao seu próprio bem-estar, para poder cuidar do seu filho. Dizem que as mães só descobrem, ou que as mulheres só descobrem o que é um coque depois que se tornam mães. Sabe coque? Amarra o cabelo aqui no alto, porque isso é a única coisa que dá tempo de fazer.
Porque enquanto você não é mãe, você tem tempo de ficar no espelho, se cuidar, fazer uma chapinha, alisar. Não gostei do penteado, precisa trocar a cor, essa raiz está com problema. Aí vai lá. Tá. Depois que você vira mãe, não dá mais tempo. O que dá para fazer? Põe um coque, aquela piranha prendendo o cabelo e vamos que vamos, porque isso é o que dá para fazer. Né? Então a mulher renuncia ao seu próprio cuidado, à sua própria autoestima, em muitas vezes, que é para poder dar conta das responsabilidades que assume. Emmanuel diz que amor de mãe é o mais próximo que podemos chegar na Terra do amor divino. Que é o mais perfeito exemplo do amor puro que o Cristo demonstrou. Amor de mãe é o mais próximo que nós podemos chegar na Terra do amor divino. Por quê? Porque sabe antecipar as necessidades e colocar-se no lugar dos seus filhos. A mãe lê, assim, né? Pela cara, pelo jeito, pelo comportamento, pela postura dos seus filhos, ela lê e sabe o que está acontecendo. Então ela consegue antecipar as necessidades. Quando muitas vezes, nossa, eu tinha assim, meu filho, o que aconteceu? Não, nada. Não minta para sua mãe. Aí eu tremia, né? Porque eu sabia, como é que ela sabe disso? Como ela sabe que tem alguma coisa errada? E eu não quero falar disso. Não, meu filho, confia na mamãe, vem cá, fala comigo, o que está acontecendo? É uma coisa impressionante. A mãe sabe, ela antecipa, ela conhece as necessidades do seu filho. É um exercício sublime de renúncia, de entregar-se a outra vida. É o exercício da humildade, da paciência, da resignação, da caridade, da solidariedade, da ternura. É o mais próximo que nós podemos chegar do amor divino, porque o amor divino é isso, o amor infinito. Isso é o que a mãe representa. Agora, no nosso título do nosso slide, estava escrito maternidade, sublime oportunidade. Aonde está esta oportunidade? Qual é esta sublime oportunidade que a maternidade nos traz? Primeiro, o exercício do amor divino, do amor supremo, que é feito, que é exercido enquanto temos o papel de mãe. Mas principalmente a maior oportunidade é aquilo que nós podemos dizer de qual é o caminho seguro para a evolução espiritual. Siga sempre os passos e os exemplos de uma mãe. Se nós seguirmos esses exemplos e essa orientação, nós estaremos seguindo o caminho seguro da evolução. Porque a mãe é aquela que consegue antecipar necessidades, praticar o amor infinito na sua mais absoluta pureza e forma, exercer a renúncia sobre os seus próprios interesses e valores em prol de alguém, sendo seu filho biológico ou não. Quando nós enxergamos isso, nós enxergamos o comportamento do Cristo enquanto estava conosco. Então, a mãe representa hoje, na sua vivência e na sua sublimidade, o caminho e o exemplo diário e perfeito que nós temos ao nosso lado para seguirmos em busca da evolução espiritual. Se nós compreendermos as atitudes e os gestos de mãe como um exercício do amor divino, nós temos diariamente alguém ao nosso derredor a nos inspirar no caminho supremo e absoluto do crescimento e da evolução espiritual. É para isso que as mães estão presentes, para levarem adiante e oferecerem aos seus filhos aquilo que de melhor eles possam ter. E aqui, para que a gente possa encerrar. Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade nesta terra. E se nós seguirmos uma mãe, nós estamos seguindo a divindade. Se nós estamos seguindo a divindade, nós estamos seguindo os caminhos sublimes da evolução espiritual. E eu quero deixar aqui meus parabéns a todas as mães. Que mesmo que com erros e dificuldades,
aceitaram e vêm vencendo o desafio de serem melhores a cada dia, para que possam expressar ainda mais e melhor a divindade que existem em vocês. De uma maneira especial, meu muito obrigado a Dona Niura, que me ofereceu nessa existência a oportunidade de aqui voltarmos, e a minha mulher, a quem todos os dias eu aprendo, através da sublimidade dos seus exemplos, o que é ser um filho de Deus. Muito obrigado por me aceitar como mais um dos teus filhos. Muita paz a todos. Feliz Dia das Mães.